Olá, oitavo ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um assunto? Olá, vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana e hoje nós vamos ver reprodução nos animais e nas plantas, parte 1. Bom, o assunto foi dividido em duas partes, nós vamos ver na primeira parte alguns conceitos e na parte 2 o restante desses conceitos. Livro do oitavo ano, caderno 3. Os principais conteúdos que você vai ver são reprodução, fecundação, desenvolvimento, semente e fruto. Reprodução dos seres vivos. A reprodução é uma característica de todos os seres vivos. É a parte destes seres vivos que surgem outros seres vivos. E ela pode ser classificada em assexuada e sexuada. Então, vamos começar a falar pela reprodução assexuada. Essa reprodução não existe troca de material genético. Então, é o único ser vivo que se divide gerando outro. Bom, a reprodução assexuada, ela pode ser classificada em brotamento, fragmentação ou regeneração e gemulação. Bom, então vamos agora estudar o que cada um desses tipos de reprodução significa. Vamos lá. Começando com o brotamento. No brotamento, como o nome já diz, há surgimento de broto na superfície desse organismo, desse ser vivo. E esse broto ou esses brotos vão dar origem a um novo indivíduo. E este novo indivíduo pode ficar junto, formando uma colônia, ou também pode ser liberado no ambiente. O brotamento, ele acontece em algumas espécies de plantas e também em algumas espécies de animais, como os quinidários e os poríferos. Então agora vamos falar sobre fragmentação. Na fragmentação, o organismo, ele se fragmenta. É como se ele quebrasse o corpo dele em alguns pedaços e de cada pedaço nasce um novo organismo, idêntico ao primeiro corpo que se quebrou, se fragmentou. Bom, vocês estão observando aí a imagem. E, inclusive, está circulado, identificando a parte que se quebrou, para dar origem a um novo corpo idêntico ao primeiro, como vocês estão observando. E a fragmentação, ela pode ocorrer espontaneamente ou por acidente. E este tipo de reprodução ocorre nos invertebrados, como a planária, por exemplo. Então, agora vamos para o terceiro tipo de reprodução assexuada, a gemulação. Bom, na gemulação, ela é quase igual ao brotamento. Assim como no brotamento, a gemulação também surge com gomos ou gêmulas, mas esses se separam desse indivíduo e se desenvolvem originando outro. Então, a única diferença entre o brotamento e a gemulação é que no brotamento ela pode tanto ficar com o ser vivo que foi originado, criando uma colônia, como ele pode também ficar livre no ambiente. Já a gemulação, ele fica livre totalmente, ele não cria colônia. E esse tipo de reprodução acontece em seres unicelulares, então seres que têm uma única célula. Bom, então agora que vimos os tipos de reprodução assexuada e agora nós vamos para a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada existe essa troca de material genético. Existem células chamadas gametas. Essas células são as que contêm um material genético. Na reprodução sexuada, o macho vai liberar o gameta masculino e a fêmea o gameta feminino, como vocês estão vendo no esquema da imagem de vocês.
E esses gametas eles vão se encontrar e gerar um zigoto ou um ovo. Então, os animais que fazem esse tipo de reprodução são classificados em ovíparos e vivíparos. Os ovíparos, como vocês estão vendo na imagem, quando os gametas se encontram e formam um ovo, o desenvolvimento desse ovo para gerar um novo indivíduo, um novo ser vivo, é feito fora da fêmea. Então, eles botam o ovo, seja no ninho de palha, um buraco cavado no chão, para que esse novo ser vivo se desenvolva. E os vivíparos ficam com o zigoto dentro deles. No caso, a fêmea. A fêmea cria esse novo ser vivo dentro dela. Agora, para finalizar, vamos falar das minhocas. As minhocas são seres hermafroditas, ou seja, elas possuem os dois gametas. E, ao possuir os dois gametas, elas podem fazer duas trocas e gerar dois novos indivíduos. E as minhocas, elas precisam de outra minhoca para gerar descendentes. Elas, após se fecundarem, os casulos gerados são depositados no solo. Então, agora que já foi tudo explicado, vamos fazer um resumo, sobre o que nós estudamos. Vamos lá, nós temos dois tipos de reprodução, a assexuada e a assexuada. Vamos lá. A assexuada não possui troca de material genético e é dividida em 3 tipos: brotamento, fragmentação e gemulação. Já a assexuada possui troca de material genético e os animais que fazem esse tipo de reprodução são classificados em ovíparos e vivíparos. Ovíparos, onde há o desenvolvimento fora da fêmea, e vivíparos, quando o desenvolvimento no novo ser vivo é feito dentro da fêmea. Agora que nós vimos os tipos de reprodução, vamos fazer uma pequena atividade. Para começar, lá na página 9 do livro de vocês, na seção Vozes Ativas, vamos ver sobre a polêmica da clonagem. Acompanhe comigo. Desde que a clonagem da ovelha Dolly foi anunciada na década de 1990 por cientistas escoceses, a humanidade, com um misto de entusiasmo, admiração e desconfiança, vem debatendo sobre a obtenção de indivíduos com o uso dessa tecnologia. A palavra clone vem do grego klon, que significa broto. Esse processo ocorre naturalmente nos processos de reprodução assexuada, que originam indivíduos geneticamente iguais entre si e ao progenitor, ou artificialmente em laboratório, com a produção de novas células, tecidos ou indivíduos a partir de material genético proveniente de uma única célula. Vamos lá para a primeira questão. Explique vantagens da clonagem para a produção de alimentos. Vamos lá para a resposta. Vamos lembrar que na produção de alimentos, a clonagem permite a reprodução em grande escala de organismos geneticamente idênticos. Na agricultura, por exemplo, são selecionados grãos que apresentam maior durabilidade e espécies mais resistentes e predadores, tendo um resultado final a produção de grãos e maior colheita. Segunda questão: que preocupação desperta o uso generalizado dessa prática? Bom, vamos lá. A grande preocupação da sociedade, em especial dos cientistas, em relação à clonagem, é que padrões éticos sejam estabelecidos e respeitados. É essa a grande preocupação deles. Terceira questão: por que a reprodução assexuada não permite grande variabilidade genética? Vamos lá, porque na reprodução assexuada os indivíduos são geneticamente idênticos, não havendo troca de material genético, apresentando desta forma uma variabilidade limitada. Foi isso que nós vimos no assunto.
Ainda na página 9, vamos lá para a primeira questão da nossa próxima atividade. Vamos lá. Para uma população que habita em um ambiente natural sujeito a constantes variações, que produção é mais vantajosa? A assexuada ou a assexuada? Justifique sua resposta. Bom, depois que nós vimos o assunto, essa tá bem facinho para responder, né? Por favorecer a variabilidade genética, a reprodução sexuada é mais vantajosa. Uma população que apresente indivíduos diferentes tem mais chance de apresentar formas resistentes às eventuais alterações ambientais, o que assegura sua manutenção ao longo do tempo. Então, agora, vamos lá para a segunda questão. A fecundação pode ocorrer no interior do organismo materno, fecundação interna, ou no ambiente exterior, que é fecundação externa. Porque organismos que realizam fecundação externa geralmente vivem em ambiente aquático. Vamos lá para a resposta? Então, como os espermatozoides precisam nadar até o encontro do óvulo, é preciso que os gametas sejam lançados na água. Por isso, organismos que realizam fecundação externa vivem em ambiente aquático e vão até a água para se reproduzirem. Terceira questão. Classifica os organismos de acordo com o tipo de reprodução, de fecundação e de desenvolvimento, tá? Lembrando que nós já estamos na página 10. Vamos lá para a terceira questão, letra A. Abelhas, reprodução sexuada. Dioicos, fecundação interna, são ovíparos e o seu desenvolvimento é indireto. Letra B. As minhocas, tá bem facinha essa, né? Nós vimos por último lá, reprodução sexuada, monóicas, com fecundação cruzada e externa, ovíparos, desenvolvimento direto. Lagartos, reprodução sexuada, são dioicos, a fecundação interna, são ovíparos e o desenvolvimento é direto. Letra D, macacos, reprodução sexuada, são dioicos, fecundação interna, são vivíparos e o desenvolvimento é direto. Vamos lá para a última questão, da parte 1. Quarta questão. Répteis, aves e mamíferos são vertebrados terrestres que apresentam, sem exceção, fecundação interna e respiração pulmonar. Explique a relação entre essas características e a conquista do ambiente terrestre por esses grupos. Vamos lá, olha só. Para a ocupação do ambiente terrestre, foi essencial o surgimento de fecundação interna, que, independentemente da água, viabiliza que o espermatozoide alcance o óvulo, e da respiração por pulmões, que possibilita trocas gasosas com o ar. Mesmo em mamíferos, répteis e aves aquáticas, os pulmões estão presentes. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!